Olá pessoal, bom dia. Vamos entrando, aguardar a professora Ana Luísa e assim que der, a gente vai, vamos aguardar um pessoal entrar. Giovana, Luz Marina, Blecher, bom dia. Leonardo, de onde vocês estão falando? Aguardando a Ana Luísa. Marcela, Catanduva, Santa Catarina, seja bem-vindo. Curitiba, Giovana, muito frio. Ana Lúcia. Né? Aguinaldo. Antônio. Ô, Antônio, tô te devendo, né? Muito frio, a Ana. Visualizar. Curitiba. Vamos aguardar a conexão. Oi, Ana, bom dia. Oi, Dani, bom dia, tudo bem? Tudo, nós estamos aqui com gente de Santa Catarina, Catanduva, Curitiba, Rio Grande do Sul, Sul tá Brasília, Solange, estamos aí com gente do Brasil inteiro para Olha que ouvir. legal. Te agradecer, Ana, acima de tudo, pela sua disponibilidade, o seu tempo. Eu sei que mesmo na quarentena, né, que já virou 4 meses, a gente É, não parou e tudo, a gente se é, encontrou em vários eventos, né, jurídicos, congressos, lives, Bradim, várias lives, e que bom trabalhando junto aí. E te agradecer aqui por estar no Arquitetura Planejamento em Pauta, esse projeto que nós começamos. Até também queria dar uns avisos que a gente está talvez adequando o horário, né? Talvez agora com as coisas já mais dentro de uma rotina, TJ voltando, então a gente vai adequar, mas de qualquer forma o projeto mais forte que nunca, inclusive a Ana hoje é o primeiro artigo do tomo 2, né? Opa, Representatividade, e a gente está com o tomo 2 na editora, já trabalhando no tomo 3, então realmente o assunto, como diz a Ana no próprio artigo, não está muito em alta e muita demanda, e por isso que precisa mais do que nunca de esclarecimento, né, Ana? Eu acho claro, que tem exatamente. muita coisa sendo vendida errada, com fórmulas mirabolantes. E como você gostaria de, né, dar um bom dia aí, estou esperando um pouco as pessoas estarem entrando aí, mas acima de tudo, a live hoje, né, agradecer a sua participação, chama O Potencial do Testamento no Planejamento, mas tem como base, para ficar um nome mais fácil de divulgar, mas na verdade é o artigo dela do tomo 2, como eu disse, é o primeiro artigo que vamos estar trabalhando aqui no Em Pauta, que é o testamento e sua instrumentalidade no planejamento sucessório, limites e potencialidade. Bem, fazer duas ressalvas aqui. Primeiro, a Ana, a sumidade em palavra de testamento, uma experiência, a tese de doutorado dela, tem um livro, tá pela Atlas, por onde é que tá? Não, A não, o gente, livro da função promocional do testamento está pela Renovar, foi a antiga Renovar, né? mas eu Mas achei que continua tinha lá. saído. Ah, tá. Então, renovar. Tem também agora o artigo com a Rose, né? Que é os É fundamentos do direito civil. isso, aí é o Manual de Direito das Sucessões, eu, Rose, professor Tepedino, Fundamentos de Direito Civil, volume 7. Volume 7. Então, estamos aí, Daniel Bucar também entrando, várias pessoas, amigos,
E bem, Ana, não vamos. O teu artigo está excelente, muito bom. Esse é o privilégio, né? De quem é coordenadora ter acesso antes, né? Opa, né? E está muito bom. Bem, dentro dele, né? Você trata, eu acho que também. Muitas vezes nas aulas me perguntam se o testamento agora com planejamento sucessório se não perdeu a importância. Eu digo que não, é porque vendem muito como holding, né? Como só instrumentos muito sofisticados e como um planejamento não fosse atender a todos nós da sociedade. E às vezes você precisa de estudos muito mais simples, né? E o testamento, eu acho que é isso que você traduz no seu artigo, que é a importância dele, como ele pode ser útil muito mais do que você buscar uma complexidade. E, além disso, ele está sempre junto, né? Porque eu digo que ele vem dar uma segurança jurídica, né, Ana? Então, dentro de um planejamento. Bem, chega de eu falar, a palavra com você. Vamos lá. Dentro dos primeiros itens, vantagens e desvantagens do testamento. A palavra com você. Daniela Mucilo, Maria Luísa, Ana Luísa. Vamos lá. Então, Dani, primeiro queria agradecer, né? Estou também acompanhando aqui vários amigos entrando, né? A gente aqui nesse momento de pandemia, que não podemos nos encontrar pessoalmente, pelo menos virtualmente, estamos sempre juntos, né? Bom, eu também concordo, né? Com você, que a gente está vivenciando esse momento, né, que muita gente vem de um planejamento sucessório, né, como se isso fosse, enfim, né, bastaria fazer uma holding, né, às vezes coisas muito complexas para certas famílias, certas pessoas. E eu acho que, na verdade, o planejamento sucessório raríssimas vezes prescinde de um testamento, né? Acho que muito raro a gente conseguir efetivamente fazer um planejamento sucessório e não ter um testamento, né? Porque mesmo que eu faça uma holding em casos em que efetivamente isso seja produtivo, se o autor da herança tiver cotas na sociedade, eu vou ter que ter o inventário de qualquer maneira daquelas cotas, né? Então, qual é a vantagem do testamento, na minha visão? A vantagem do testamento é que ele é um documento que produz efeitos só depois do falecimento. Então, eu não preciso antecipar patrimônio, não preciso pagar imposto desde agora, né? Porque às vezes a gente fica com uma sensação de resolver toda a vida de todo mundo e nem sempre você vai conseguir resolver tudo, né? Então, o testamento, ele difere o pagamento do imposto. É um ato revogável, então você pode mudar de ideia a qualquer momento, né? É um ato que ele tem uma possibilidade de ser atemporal, porque você pode estabelecer substituições, não só de herdeiros como de bens. Então você pode dizer, se eu não tiver esse apartamento, eu quero que seja o outro apartamento que eu esteja morando. Então ele tem uma elasticidade muito grande, né, em termos de previsões. Então, essas seriam vantagens muito importantes do testamento. E ainda mais que ele pode ainda, e deve, na minha visão, conter cláusulas narrativas, cláusulas que indicam exatamente os objetivos do testador e que podem, então, auxiliar o juiz na interpretação daquela sucessão hereditária, né? Na divisão da sucessão hereditária. Então, essas seriam as vantagens que eu vejo. E como desvantagens... o fato do testamento ser um ato unilateral, ele só pode, então, abranger o patrimônio do testador. E, muitas vezes, o patrimônio do testador ele está conectado com o patrimônio de outras pessoas. O que acaba, vamos dizer assim, colocando o testamento numa posição desfavorável, porque, principalmente quando a gente está tratando de negócios familiares, né, vamos dizer assim, estruturas societárias, muitas vezes é importante conectar os patrimônios. Mas o testamento tem realmente essa unilateralidade, o que eu poderia dizer como uma desvantagem do testamento. Né? Mas, como você bem ponderou, Dani, é muito difícil a gente pensar num planejamento sucessório sem o testamento, né? Não, com certeza. E também, eu acho que nesse momento agora, né, a gente também, eu vi com o Zeno, a professora Ironaka lá no Conrep,
sobre a questão também da importância desse momento agora de Covid, né? Sobre testamentos, o Zeno também falando do artigo agora que está se utilizando também, talvez com mais uma forma de testamento, uma coisa que estava ali, né, esquecida praticamente ali no código. E acima de tudo também, eu acho que os meios eletrônicos, né? Então também são novidades que vão estar sendo inseridas dentro da nossa nova realidade dentro do advogado, né? Ana, brochada aqui. Então, na verdade, né, Dani, eu acho que a gente também tem um outro aspecto do testamento, que é o fato do testamento ele ser um negócio jurídico formal, né? Então, não dá para a gente fazer o testamento de qualquer maneira. Eu preciso seguir uma formalidade, que é a formalidade prevista na lei, e eu acho que vamos dizer assim, é prudente que o legislador preveja uma maneira de fazer o testamento, considerando que se trata de um ato que só vai produzir efeitos depois da morte do autor da herança, né? O que realmente colocou em xeque a pandemia, né? E isso já vinha sendo conversado e ponderado, mas com a pandemia ficou muito mais aflorado, realmente a questão das formas testamentárias, né? Se a gente fizer uma comparação do Código de 16 para o Código atual, já houve uma flexibilização substancial das formalidades testamentárias. Mas o testamento continua sendo um documento formalíssimo, né? Não, até então, né, até esse último provimento sem do CNJ, não poderia ser feito através de meios eletrônicos. Então, quando veio a pandemia, né, começou aquela confusão. E agora, como é que eu faço o testamento? Porque eu pressuponho, para fazer os testamentos ordinários, a presença do tabelião e de pelo menos 2 testemunhas. E se for o testamento particular, 3 testemunhas. Então, se eu não posso me conectar com ninguém, conviver com ninguém, como é que eu vou fazer o testamento? Então, realmente, eu tenho o artigo 1879 do Código Civil, que prevê a possibilidade de fazer testamento particular em circunstâncias excepcionais, sendo um escrito datado e assinado pelo testador, né? Mas você tem que dizer na cédula, né, que você está fazendo aquele testamento porque se encontra em situação de isolamento social e, portanto, não pode conviver com outras pessoas ou não deve conviver com outras pessoas, né? É importante registrar, Dani, que os cartórios não estão fechados. Então, quem quiser, né? A gente está vivendo esse momento da pandemia tão confuso, né? Porque é um lockdown e não é um lockdown, porque parece que está um pouco na nossa mão, né? Decidir ou não, como que conduzir. Então, a gente fica cheio de dúvidas com quem que convive. Mas fato é que os cartórios estão abertos, né? Então, quem quiser pode fazer um testamento com o tabelião, né? Só que eu tenho 1879 e eu acho que ele está totalmente aplicável. Eu estou com uma cliente, por exemplo, que ela está internada, quer dizer, ela foi internada, tem um câncer, está em tratamento, vai começar uma quimioterapia. E o médico já falou para ela, você não pode sair de casa e você não pode conviver com ninguém, fora as pessoas mais próximas da sua família. Então, para ela fez um escrito particular na forma do 1879, descreveu todos os motivos pelos quais ela não podia sair de casa, que era uma pessoa em risco e tudo, e ela tem esse escrito particular hoje, né? Qual é a questão, Dani? É que todo testamento particular, ele tem um procedimento de confirmação depois do óbito, né? Uma confirmação em juízo. E esse artigo diz que o testamento será confirmado a critério do juiz. Então, vai depender do juiz analisar se aquele caso era ou não um caso de testamento feito, né, só pela pessoa, sozinha, sem testemunha nenhuma. Mas eu penso que a gente não vai ter dificuldade maior quanto a isso, Dani. Eu acho que os juízes vão confirmar esses testamentos privados feitos na pandemia. Estamos num momento aí de excepcionalidade, como você falou, os cartórios estão trabalhando. Eu assinei uma escritura aí com uma pessoa de Covid, foi lá também, na casa da pessoa, toda lá paramentada, mas
estão funcionando. Ana, na segunda parte do seu artigo, você trata dos limites ao ato de testar, né? Que é muito importante. Você falou as vantagens, as desvantagens e, no caso, os limites do ato de testar. O que você... Então, a primeira coisa é realmente a forma, né? Porque eu tenho que observar a forma prevista na lei. E até só para deixar claro aqui, né, Dani, em que pese o provimento número 100 prevê a possibilidade de celebrar os atos notariais por meio eletrônico, eu estou encontrando dificuldade. Os cartórios não estão muito à vontade de fazer o testamento eletrônico, né? Não são todos os cartórios que assim estão fazendo. Então, uma primeira coisa é realmente a formalidade. Eu acho que está em xeque essa questão academicamente, né? O que representa a forma, como que poderia simplificar essa formalidade e tudo. E o segundo grande limite, né, que na verdade é um limite mais quantitativo, é o limite da legítima dos herdeiros necessários, né? Então nós não podemos testar de forma a violar a legítima dos herdeiros necessários. São herdeiros necessários o companheiro, o cônjuge, os descendentes e os ascendentes. Eu sei que existe uma discussão muito grande em relação ao fato do companheiro ser ou não herdeiro necessário, por conta da última decisão do Supremo. Lamento muito que estejamos discutindo isso, né? Porque se já é complicado pensar na sucessão, imagina num cenário de incerteza, né? Então, esse é o maior limite quantitativo, né? Que é a legítima dos herdeiros necessários, né? Então, a gente precisa sempre observar esse princípio. O princípio tem um artigo seu, eu lembro que serviu de fonte, o princípio da intangibilidade da legítima, no livro da Celina, coordenado, né, os princípios. Bem, na potencialidade do testamento, você divide em 4 etapas, né? 4 itens. Vamos trabalhando um a um, que eu acho que fica mais rico. A questão da liberdade testamentária qualitativa que você trata logo no início, né? Isso. Então, eu acho que é muito importante, por isso é que eu ponderei que a legítima seria uma questão de limitação quantitativa, né? Porque o 2014 do Código Civil, ele admite que o testador indique os bens que devem compor os quinhões de cada herdeiro. E nessa indicação, eu posso, então, compor a legítima do herdeiro necessário. Qual é o meu ponto? O ponto é que existem princípios que regem a partilha, né? A maior igualdade possível entre os herdeiros, a maior comodidade possível entre os herdeiros, né? Mas o que a gente acaba percebendo é que são limites que, pela redação da lei, eles acabam desaguando numa análise quantitativa e não propriamente qualitativa, né? Então, o que eu defendo, né? Que a gente tem que repensar a sucessão hereditária num sentido de conexão dos herdeiros com os bens, porque, afinal de contas, a sucessão hereditária tem principalmente ascensão sobre o patrimônio. Então, é uma forma de distribuição de bens. Então, a gente tem que pensar na função social da propriedade, temos que pensar, então, na maneira de conduzir essa questão de uma forma a vincular os herdeiros aos bens, mas isso é uma proposta de releitura, o que, vamos dizer assim, ajuda na interpretação do testamento na medida em que o testador estabeleça que bens devem compor os quinhões de cada um, né? Então, a partir dali, ele pode estabelecer de uma forma mais adequada a partilha, determinando para cada herdeiro os bens que estejam mais vinculados, o imóvel X, onde o herdeiro mora, já fica para ele, o imóvel Y, que o outro trabalha, já fica para ele. Então, um filho que trabalha na empresa fica com as ações. Então, eu acho que a liberdade qualitativa do 2014 ela é muito importante para que o testador organize melhor a sua sucessão hereditária dentro da sua família. Eu acho que é um critério hoje que tem que ser mais desenvolvido até para facilidade, né? Até porque quando a gente fala em planejamento sucessório, se fala sempre muito na sucessão só
testamentária, né, dentro da sua disponível, mas você podendo fazer, reservando a legítima, né? Perguntaram aqui onde encontra o artigo. Eu não lembro exatamente do princípio da intangibilidade. Como é o nome do livro mesmo? Que era o livro é Princípios, é um livro antigo, publicado pela editora Renovar, Princípios do Direito Civil Contemporâneo, que é um livro, então, que é um livro super interessante, porque são vários princípios do direito civil, o princípio do enriquecimento sem causa, o princípio do melhor interesse da criança, e aí coube a mim fazer o artigo sobre o princípio da intangibilidade da legítima. Então, foi coordenado pela professora Maria Celina Bodan de Moraes, publicado pela editora Renovar, Princípios Gerais do Direito Civil Contemporâneo. Eu temo que esteja esgotado. Você não publicou ele depois em outro lugar, não, Ana? Não, acho que não. Eu não publiquei, mas acho que diante de tudo isso do planejamento sucessório, ele merece ser republicado, né? Eu acho, porque é verdade. De questão da legítima, de críticas, eu também estou republicando agora um que eu fiz sobre crítica à legítima, na época, no início do doutorado, e vou republicar agora porque eu acho que tem que ter fundamentos, né? Então, para fazer-se uma crítica construtiva, eu lembro de ter utilizado muito o seu artigo. Na conversão dos bens da herança também, que você trata, né? E nas cláusulas restritivas de propriedade. São dois outros pontos que se aborda nesse item da potencialidade do testamento. Então, Dani, porque existe um instituto no Código, que é o 1848, parágrafo 1º, que se refere à conversão dos bens da herança, né? O que é a conversão dos bens da herança? É o testador, então, dizer assim, olha, eu tenho esses imóveis aqui, mas eu quero que esses imóveis sejam vendidos e o que seja partilhado entre os meus herdeiros seja o produto da venda auferido com esses imóveis. Então, eu converto o que eu tenho no patrimônio em bens de espécie diversa. Então, nesse meu exemplo aqui, eu converti imóveis em dinheiro. Poderia ser o oposto, poderia converter dinheiro em imóveis, né? Bom, então, o que acontece? Esse era um instituto que já era previsto no Código Antigo, né, de 16, pouquíssimo utilizado, e ele, então, permitia que tanto a cota disponível quanto a cota legítima dos herdeiros necessários sofressem essa conversão. Quando veio, então, o Código de 2002, né, e sempre foi muito criticado, porque, pelo princípio da intangibilidade da legítima, eu não poderia, vamos dizer assim, modificar, né, o que tinha no patrimônio do testador. Eu estaria violando o fato da legítima pertencer ex lege aos herdeiros necessários. Então, quando veio o Código de 2002, o parágrafo 1º do artigo 1848 disse que não posso converter os bens da legítima em bens de espécie diversa. Mas, se assim o eu posso converter a disponível, né? E por que eu acho que, às vezes, pode ser interessante essa questão da conversão? Porque, muitas vezes, eu tenho um bem que eu já sei que ele é um problema na sucessão hereditária, né? É um imóvel grande que ninguém consegue pagar, não tem uma divisão cômoda. E às vezes, sabe, Dani, o que eu vejo na sucessão hereditária é que ali desaguam muitos problemas emocionais, psicológicos, que não conseguem ser superados, né? Então, vamos imaginar, tem lá um imóvel que foi um imóvel que a família inteira cresceu junta, né? Mas é um imóvel imenso, que não cabe na cota de ninguém, ninguém tem dinheiro para pagar a reposição, e aí o pai já sabe que tem um que fica sonhando, né? Que vai ter um dia dinheiro para reposição, e aí aquilo fica se embolando no inventário e avalia e tal. Então, de repente, ele já sabe, já visualiza, né, a sucessão daquela forma e fala, vamos fazer o seguinte, esse imóvel aqui vai integrar a minha disponível e eu quero que ele seja convertido em dinheiro. Porque vamos combinar, Dani, dinheiro é mole dividir, né? É só dividir o dinheiro. Então, eu defendo que a gente
vamos dizer assim, eu acho que a conversão ela tem que ser um instrumento de facilidade para a sucessão hereditária, né? Que o testador visualize ali uma facilidade na resolução do problema, né? Então, e eu acho que a legítima poderia ser convertida só em dinheiro. Porque dinheiro é ótimo, né? Assim, ter dinheiro na sucessão é uma maravilha. Você paga imposto com dinheiro, você divide bem, né? Então, eu acho que a conversão ela pode ser um bom instituto, apesar de não poder ser na legítima. Acho bom que não seja, porque eu acho também que aí o testador poderia né, converter em coisas que não interessassem para os herdeiros, coisas ruins. Então, eu acho que se fosse na legítima, só em dinheiro mesmo, mas eu acho que a gente pode pensar na conversão para disponível, né, e tentar aproveitar esse instituto no planejamento sucessório. E aí, a potencialidade do testamento, porque é no testamento que eu vou pedir, que vou determinar a conversão. Isso. Mais um momento ali, né? E tem as cláusulas restritivas. Você sempre foi uma ferrenha opositora antes de 2002, né? Falando até da inconstitucionalidade das cláusulas restritivas. Depois de 2002 veio a necessidade da justa causa, que é um conceito também um pouco vago demais, né? Também nesse sentido, né? E aí, então, vamos ver a sua... sobre essa questão das cláusulas restritivas. Então, as cláusulas, né, Dani, eu vou assim, confidenciar aqui uma coisa, foi a minha primeira incursão profunda no direito das sucessões, porque foi quando eu fiz a minha monografia final de curso, né? E eu então fiz uma monografia que ficou super imensa, né? Mais de 100 páginas, porque eu me apaixonei pelas cláusulas restritivas. Me lembro, então, que eu ia lá para a biblioteca do Fórum, né? E tinha uma obra rara que eu consegui comprar depois no sebo, do Ulpiano de Souza, sobre as cláusulas restritivas. Aí eu já chegava lá e eu não podia tirar cópia da obra rara, né? Obra rara não tirava cópia. Então, eu só podia anotar. E aí eu chegava na biblioteca e lá já me olhavam de longe, falavam, é a menina lá da obra rara. Aí eu sentava lá e ficava anotando tudo que o Ulpiano... Hoje eu tenho o Ulpiano aqui na minha mão, né? Então foi a minha primeira grande incursão profunda no direito das sucessões, né? Assim, num trabalho de curso monográfico e tudo mais. E, né, a minha jovialidade, né, a minha defensora ferrenha da Constituição Federal, né, realmente eu vejo nas cláusulas muito mais problemas do que, na verdade, na cláusula de inalienabilidade, né? Porque as demais, a gente pondera aqui, o problema é a cláusula de inalienabilidade que acaba trazendo uma trava, né, para o sucessor que recebe o bem. Então, e aí foi realmente um sucesso, porque eu estava fazendo a monografia, pesquisando, quando encontro, então, o acórdão do TJ do Rio Grande do Sul, declarando que as cláusulas não tinham sido recepcionadas pela Constituição Federal. Então, imagina que os acadêmicos que estão nos assistindo aqui sabem a paixão, né, que a gente... Um acórdão na linha do que você estava defendendo, então, foi muito interessante. Mas eu acho que na medida em que o tempo foi passando, né, e eu fui amadurecendo, né, e depois até a própria previsão do Código de 2002, eu acho que realmente se a gente interpretar a justa causa como algo que eleva, né, valores positivos, né, eu poderia realmente admitir a cláusula de inalienabilidade, né, porque a incomunicabilidade e a impenhorabilidade, elas são realmente protetivas do herdeiro. Embora eu ache, né, Dani, que o patrimônio tem que responder pelas suas dívidas, né? Mas é muito compreensível que um pai ou uma mãe vejam até um filho falido, né, um problema sério de revés financeiro, que ninguém está livre, né? Ninguém é melhor do que ninguém está livre de passar por uma situação dessa e decidam gravar os bens ou uma parte deles para garantir um patrimônio mínimo. Então, eu gosto muito do livro do professor, hoje ministro Fachin, sobre o Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo, porque essas cláusulas elas podem fazer essa função, né, de tutelar um patrimônio mínimo do herdeiro. Então, nesse contexto, eu acho que elas são positivas, né? E aí eu só quero fazer uma observação aqui, é interessante porque muita gente fala, não, a impenhorabilidade
é ótimo e tal. Tá bom, mas eu já tive casos aqui em que os meus clientes estavam com os bens gravados só de impenhorabilidade, porque ninguém pensou em gravar de inalienabilidade, graças a Deus, mas aí eles quiseram dar eram ações de uma companhia em garantia, e aí o banco não aceitou. A cláusula dizia que o bem seria impenhorável, mas com livre alienação. E não obstante isso, na hora que ele foi entregar as ações para uma garantia de uma operação, o banco não aceitou. Olha só, aí eu ainda ponderei. Eu falei, olha, mas ele pode o mais. Ele pode alienar o bem, não pode dar em garantia? E aí o banco falou, não, porque o bem é impenhorável. Então eu não vou poder ter essa garantia. Então, às vezes a gente, né, achando que vai beneficiar o herdeiro, no meu caso, né, eles queriam, justamente por operações de negócios e tal, não puderam usar o patrimônio impenhorável. Mas, enfim, eu acho que o principal dessas cláusulas, na minha visão, é realmente estarem contextualizadas numa situação de garantia de um patrimônio mínimo do herdeiro. Dani? Depois, no final, quero fazer uma comparação, até voltando agora no quarto caso, e uma correlação do testamento, eu acho que exatamente valorizando essas potencialidades. Aí você também trata no quarto item da potencialidade a proteção de herdeiros menores ou com deficiência pelo testamento, né? Que é o instrumento que a gente tem, né? É o testamento, né? Hoje principalmente, né? Eu, inclusive, aproveitando um pedacinho desse artigo que vai lá pro nosso tomo 2, né? Eu publiquei um artigo pequenininho na Migalhas, né? Semana passada, né? Eu acho que semana sexta, né? passada. Isso, na semana passada. Tá lá no Migalha, gente, E quem aí, Dani, quiser. desculpa. E aí, realmente, o testamento é o documento hábil para a gente fazer isso, né? Porque nós, através do testamento, podemos nomear o curador, né? Do herdeiro incapaz, menor, né? Podemos nomear o curador do herdeiro que seja maior, incapaz, porque quantos pais, Dani, têm muito receio, né, de falecer e deixar seus filhos menores ou maiores com deficiência sem uma proteção, né? Então, é bem pensar nessas pessoas que poderão cuidar desses herdeiros, né? E eu posso fazer uma tutela ou uma curatela compartilhada ou até mesmo conjunta, de designar, então, a curatela patrimonial para uma pessoa e a pessoal para outra. É lógico que isso pode até dar conflito entre os curadores, né? Porque um administra o dinheiro e o outro é a curatela pessoal. Então, eu sei que é um desafio muito grande para aquele que está planejando a sua sucessão, né? Mas ele pode, sabendo que há uma harmonia entre os curadores ou tutores que vão exercer conjuntamente esse encargo, esse munus, ele estabelecer, né, dessa forma. E eu vejo muitas pessoas também, Dani, com uma preocupação porque tem filhos menores e outros filhos que já são maiores, já são, né, já estão formados, já estão com a vida encaminhada. E aí se vem assim, mas olha, se eu falecer agora, eu vou deixar o meu pequeno de 10 anos e o meu outro que já tem 30 e já está encaminhadíssimo profissionalmente, né? Ana, mas é aí que mostra que o próprio sistema, eu digo que as transformações das famílias, exatamente com isso, até na cota da legítima, deixa desajustes, né? Um de 35 já formado no mercado de trabalho e um de 5 anos, né? Mas isso foi uma mudança no Código de 2002, do testamento ter esse recurso para, além das questões patrimoniais, que é o que veio da tutela, né? Hoje, infelizmente, com o fideicomisso, só para prole eventual, com a restrição, e nós não temos um truste ou um projeto de fidúcia que está parado lá no Senado, é o testamento que a gente tem para utilizar para essas questões. Até porque o fundo de rendimento, que uma vez eu vi um caso, não era o meu caso, mas era de uma colega nossa de São Paulo, que a esposa estava com Alzheimer, né? E ele tinha um filho maior, mas com síndrome de Down, um menor de idade, e ele tinha sido diagnosticado recentemente com um câncer que ia entrar em tratamento, e a preocupação dele, né? A mulher ainda foi diagnosticada muito
cedo de Alzheimer, mas isso cada vez mais a gente vê doenças degenerativas sendo diagnosticadas com precocidade. E era um casal jovem, relativamente jovem, e com uma situação dessa, né? Então, e aí se buscou-se a questão do fundo de rendimento para deixar específico e tudo. Mas as limitações na CVM, até conversando com o Pablo Renteria, que é amigo nosso e foi diretor da CVM, disse que às vezes eles chegam estudos de solicitações, de casos de fundo, mas que infelizmente não tem não dá. a tutela pelo fundo de rendimento, né? Então, o endereçamento atualmente para essas situações é um instrumento que nós temos, né? E eu acho, sabe, Dani, eu vejo muitos pais, até nesse caso, de deixando, assim, além da tutela, né, que é um instrumento para o cuidado, deixando mais mesmo o patrimônio pela cota disponível para o filho menor, né? Tenho casos, assim, vai ter educação, vai ter toda uma vida ainda, né? Pois e até fazendo uma conta, olha, se eu morrer e faltarem 10 anos para ele completar 28 anos, eu quero que ele receba X por ano, né? E aí esse X por ano vai ser unido, né? Faltam 10 anos. Então, 10 vezes X é o valor que ele vai receber da cota disponível, né? Ou seja, o pai pensar numa verba que seja destinado para a educação e tirada disponível. É claro que ele vai ter sempre, ou quer dizer, vai ter sempre, ele pode ter, né, a depender dos personagens envolvidos nessa sucessão, uma angústia de saber se essa verba vai ser realmente utilizada para a educação, né? Porque uma vez que seja encaminhada para disponível e seja entregue para o tutor, né, ou para o pai ou para a mãe sobrevivente daquele herdeiro menor, o pai pode ficar em dúvida, né, se aquele dinheiro vai ser realmente usado para fins de educação. E aí o que eu tenho é uma possibilidade no código de nomear um curador especial para administrar esses bens, né, que está no artigo 1693, 3 do Código Civil e 1733 lá do Código Civil. Então, eu posso nomear um curador especial para administrar esses bens, né? Mas o que eu defendo, sabe, Dani, que se essa nomeação ela perpassa assim por um revanchismo, né? Ela não deve imperar, sabe? Porque às vezes aí o pai tem raiva da mãe, reconhece que é boa mãe, mas é tanta raiva da vida, né? Que quer então nomear um curador especial. Aí assim você está criando a semente da discórdia na sua sucessão. Né? Agora, então, nessa hora tentar pensar que a curadoria especial pode ser um excelente instituto em várias situações, né? Porque até você pode ter um patrimônio complexo, que seja mais difícil de gerir, que é melhor até um irmão gerenciar, porque a mãe não tem nada a ver com a empresa, coisas assim que são realmente legítimas, interesses legítimos, né? Eu acho que o ideal é que essa curadoria seja sempre nomeada à luz de interesses legítimos e não por revanchismos, coisas desse gênero, né? Então, mas é possível, né? Eu ter um curador especial. E a lei, apesar de não pensar nisso, na minha opinião, e pelo que eu já li, mas também até essa curadoria especial, essa pessoa do curador especial, poderia até ser uma pessoa jurídica, né? Então, eu acho que a gente tem aí uma potencialidade para explorar. É um artigo pouquíssimo explorado, esses 2 artigos. Já fiz várias pesquisas de jurisprudência, quase não encontro nada. Poucas pessoas tratam realmente desses artigos, por isso que eu conclamo aqui a quem estuda sucessões a pegar os livros antigos. Pegar Arthur Vaz e Itabaiana de Oliveira, Carlos Maximiliano, Clóvis Bevilá, Corozimbo Nonato, porque são autores que foram profundamente nos institutos do direito das sucessões. Não que os nossos manuais sejam ruins, não é isso. Mas, às vezes, a vida vai ficando cada vez mais comprimida e parece que a gente está vendo isso também um pouco nos manuais, né? Então, Carlos Maximiliano tinha 2 volumes de direito das sucessões. Eu tenho dúvidas, às vezes, super difíceis, eu vou lá no Carlos Maximiliano, né? No meu livro lá, velhinho. Então, é uma dica aqui para quem realmente estuda sucessões, a ter um acervinho, né? Assim, dos antigos, porque às vezes tem temas que a gente só vê
em Pontes de Miranda, por exemplo, né? Ninguém aborda, mas o Pontes de Miranda lá estava abordando o assunto, né? Então, Sucessões ainda tem esse lado aí muito, muito vivo. Ana, até confidenciar para você, eu quando estava no Max Planck, menina, eu nunca imaginei. E aí eu tirava foto que tinha todos esses antigos. E até fui perguntar ao professor Ian Peter Smith. Eu lembro de tirar uma foto e mandar para a professora Heloísa Helena, né, que foi minha orientadora. Ela disse, Dani, nunca imaginei que no exterior tivesse uma biblioteca com um acervo tão primoroso de sucessões dos nossos livros antigos. E eu fui perguntar para o Ian Peter, né, porque realmente eles disseram que pós-Segunda Guerra Mundial, o Max Planck, uma instituição muito antiga, eles compraram muito na América do Sul, era onde se tinha material para comprar. E eles têm uma verba maravilhosa e tudo para estar tendo, e realmente o acervo deles de sucessões é de deixar qualquer um lá no paraíso. Mas, com certeza, essa questão que você abordou, não só, agora a necessidade também, né, de se trazer os institutos para a sua funcionalidade, né? A gente que direito civil constitucional e não só dentro de uma estrutura dos institutos, mas a necessidade. Tem duas perguntas aqui, uma do Arthur, de Brasília, que ele falou se nesse caso aqui da cláusula específica seria o trust serviria. Só adiantando, a gente não tem um trust no nosso ordenamento, né? Que era a questão da proteção da tutela, mas com certeza sim seria tem também um seguro, né? Até a pessoa aqui embaixo também, hoje em dia, infelizmente, teria um seguro, às vezes, educacional, de você deixar uma verba, mas aí tem a questão do seguro, que sempre também tem despesas extraordinárias, né? Então, uma situação diferente. Tem uma pergunta aqui da Adriana, que fala assim, a senhora... A Ana é muito nova, eu vou tirar uma senhora. Ana, você aconselha a previdência privada para o filho menor ou só um bom seguro, né? De certa forma. Eu acho que a gente poderia falar nas duas coisas, né? Qual é o drama? É que a previdência privada, né, o VGBL, ele realmente é uma verba que, vamos dizer assim, é paga independentemente do inventário, mas não é verdade que ele está, vamos dizer assim, sempre afastado da conta do que é cota disponível, do que é cota legítima. Então, a gente está vivendo esse problema hoje, né? Então, você deixa um VGBL para um filho, que até seja menor, né? Por exemplo, pensando nessa ideia, né, de que quer que ele fique com uma verba maior para a educação. Mas o que acontece? Eu descubro, né? Quer dizer, meus outros filhos vão discutir na justiça se esse VGBL entra ou não no cômputo da herança, né? Então, eu posso estar criando um cenário que vai logo municiar o herdeiro de dinheiro, mas vai ter que depois discutir na herança. Então, eu acho que na hora que pensar nisso, em qualquer ideia, né, quer seja o VGBL, a Previdência Privada, quer seja até um seguro educacional, porque o seguro não é igual à Previdência, porque o dinheiro do seguro, ele não vem do autor da herança, né? O prêmio vem da seguradora. Mas... O seguro, aquele que fez o seguro foi pagando prestações para a seguradora. Então, essas prestações, argumenta-se que elas devem vir à colação. Então, de um jeito ou de outro, né, você vai acabar se colocando numa posição de deixar mais para esse filho menor, o que é absolutamente legítimo, mas o que é importante é, na hora de planejar, ter essa consciência para poder já criar uns instrumentos que, vamos dizer assim, neutralizem o conflito diante disso, né? Então, é dispensar da colação, né? É dizer que saiu da cota disponível. Então, ter os instrumentos que neutralizem o conflito, né? Então, acho que a pergunta, né? Desculpa me estender na resposta, mas eu acho que pode sim ser uma boa ideia, tanto um seguro quanto um VGBL, mas eu acho que o principal é você ter consciência do que você quer e saber que se aquilo vai ser para né, diferenciar os outros porque precisa diferenciar, ou se você quer que todo mundo receba igual, não obstante alguém ser menor, enfim, eu acho que tem que se casar aí com o interesse do planejador, vamos dizer assim. Tem duas perguntas aqui, uma foi depois do Marco, eu vou fazer a sua, Marco.
mas a Roberta Ramalho fez aqui uma pergunta que tem a ver com Previdência, e eu acho que é uma oportunidade para você esclarecer exatamente essa questão que é tão... Hoje em dia, a Previdência Privada está numa região bem... de uma insegurança bem grande, né? E aí que a pergunta é nesse sentido, todos os gerentes de banco vendem o VGBL garantido que esse valor não entra na herança. É o ponto mais atrativo. É mentira, então, Ana, para você cortar então, aí. Que... eu acho que, na verdade, assim, é da forma como você lê a frase, né? Não entra no inventário no sentido de que você recebe o dinheiro fora do processo de inventário. Então, você vai lá no banco, apresenta todos os documentos e recebe o dinheiro fora do inventário, o que já é uma grandíssima vantagem para que você tenha dinheiro para pagar o advogado, as custas judiciais, os impostos, enfim, você poder já fazer um processo do jeito que você quer. Porém, como se trata de um ativo que tinha a titularidade do falecido, pertencia ao CPF do falecido, aquele que recebeu o dinheiro, né, pode ser, então, instado pelos demais a falar, olha, traz aqui esse dinheiro para o inventário para a gente equacionar todo mundo. Então, computar, contabilizar aquele dinheiro do VGBL dentro da herança para todo mundo receber igual. Então, essa que é a dúvida hoje da nossa, vamos dizer assim, do nosso direito civil diante desse instituto, né? Uma vez feito o VGBL, pago então para o beneficiário. Esse VGBL vai ser pago fora do inventário, já entrega dinheiro para o herdeiro. Deu uma travada da Ana. Vamos aguardar um pouquinho. Uma travada. Deu uma travadinha, então, mas você estava já no raciocínio já de conclusão. De conclusão. Então, a questão é saber se esse dinheiro vai ou não entrar na herança, né? Para saber o que era a cota disponível, o que era a cota legítima, né? Então, essa que é a grande dúvida. Então, não é que é uma mentira, mas é porque não é uma verdade bem contada. Essa que é a questão, né? E tem a variação também, né, Ana, em relação aos estados, né? Aqui nós tivemos uma decisão sobre o VGBL recente de junho do ano passado, né? Se eu não me engano. Mas aí que não cobra... que aí que não cobra imposto, né? E aí é claro que essa decisão anima a tese de que esse dinheiro não entra no monte, porque se não paga imposto, não entraria no monte. Mas, Dani, eu tenho muito desconforto com isso, né? Porque aí a pessoa vai e coloca todo o dinheiro no VGBL, né? E aí deixa só para um filho, por exemplo, e aí os outros ficam como? Ou não deixa, né? Como eu já vi, planejamento todo em previdência, do valor alto, e deixando para terceiros tendo herdeiros necessários, né? Eu vejo isso uma fraude, né? Exatamente. Então, essa decisão do Tribunal do Rio, que diz que o VGBL não paga imposto de transmissão, pode animar essa tese de que não entra e pronto. Mas aí, se não entrar em pronto, vai ser uma fraude total. Porque eu posso, então, fazer, né, essa transferência toda para o VGBL e aí? E aí os herdeiros necessários, então, ficam sem nada, então não tem legítima, né? Então, realmente, eu acho que esse é um desafio que a gente precisa enfrentar. E aí, né, Ana, a gente também, eu acho que é importante a gente destacar da importância da segurança também, se você quer evitar litígios, se você quer evitar uma dilapidação patrimonial, se você faz essa organização para evitar, de você utilizar institutos que venham dar uma economia tributária, que você escolha, que você faça essa organização, que você converse com essa família, que não seja, como diz a Rose, não é obrigado, mas que é bom conversar, está claro as situações, né? Para evitar surpresas e esses sentimentos que você também falou, né? De uma certa insatisfação, de deixar mais para o irmão, seja para a educação, ou seja, quer dizer... sendo conversado tudo antes, tem essa vantagem. Se você vai para institutos ou instrumentos, ferramentas que
tem muito essa dualidade que pode acabar chegando a um. Lógico, você não tem como prever, mas se você vai muito numa linha tênue dessa, você está buscando, acho que um problema e não uma harmonização que você está visando. Quer dizer, a finalidade do próprio planejamento acaba de se perder dentro dessa linha, né, Ana? Que eu acho que é muito importante. Eu vou fazer a pergunta do Marco aqui atrás um pouco, procurar. Vai respondendo o que eu acho aqui. Ele. Não, então, eu até quero até exaltar nesse caso o testamento, Dani, que eu já fiz isso algumas vezes. Os meus clientes tinham VGBLs. E eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o VGBL aqui numa cláusula do testamento, dizer que tem o VGBL X, Y e Z e que eles vão ser pagos por conta da cota disponível. Porque assim, a gente vai resolver o problema, né? De discussão e tudo mais. Porque eu entendo, sabe, Dani, que lógico que é bom conversar e tudo mais, só que nem sempre as pessoas conseguem ter uma abertura, uma liberdade, uma facilidade. São conversas difíceis. Então, tá aí o testamento para explicar, para ser vamos dizer assim, uma ferramenta de um recado, né, importante para os herdeiros. Então, às vezes, por isso que eu acho que tão legal as cláusulas narrativas, né? E se você quer evitar que o VGBL depois vire um mega problema, eu me lembro que em São Paulo, né, eu fui fazer um testamento em São Paulo, e aí o tabelião não queria que eu colocasse a cláusula, dizendo que o VGBL saía da cota disponível, lá que ele falava que deixava o VGBL para o fulano. Não, mas isso não entra. Aí eu falei, mas meu senhor, eu sei que lá no banco eles vão pagar independentemente do inventário. Mas a minha questão é que eu não quero que depois discutam se essa verba era da legítima, era da disponível, da onde era. Eu já quero contabilizar isso como a minha herança toda, ela vai integrar no meu monte integral e eu estou dizendo que está saindo do meu 50%. É isso que eu quero. Aí ele se convenceu. Ah, então tá ótimo. Tudo bem, mas no início ele não queria deixar eu colocar a cláusula, né? Então, como você falou, Dani, é óbvio que tem planejadores e planejadores. O planejador que quer harmonia, que quer rapidez na sua sucessão, ele vai buscar os melhores meios, tem que se consultar com o advogado. Eu defendo muito que façam consultas, não precisa decidir nada assim de supetão, esclarece, certeza, pergunta né, primeiro. É necessário esse amadurecimento. Inclusive, exatamente. Da vontade do doutor de herança, né? Um planejamento não dá para se fazer numa mesa de sentada, tem que ir discutindo, pensando nas possibilidades, será que é esse caminho? Ver os efeitos jurídicos de cada instrumento para aquela família, para o negócio daquela família, né? Seja de empresa ou mesmo que não seja uma de sociedade, seja de patrimônio privado, mesmo pessoa física. Tem que ser muito bem amadurecido, realmente. E também outra coisa, né, Ana, que eu vejo, e no testamento, às vezes falam, mas o planejamento, ele é necessário estar se atualizando, como o testamento você também, de ser revogado, você mudou de ideia, surgiu um novo herdeiro, seja um outro casamento que você teve, ou um reconhecimento, mudou o estado quo do patrimônio, agora mesmo nós entrando numa recessão dessa, quer dizer, pode ser que comprometa seu patrimônio. A própria vontade do autor de herança, agora no momento desse que a finitude invade as nossas casas, né? Que você começa a repensar e se colocar. Então, todos esses momentos são necessários, mas sempre tudo podendo utilizar o testamento como, eu digo, esse reforço da vontade, né? Usando ele como trazendo um pouco dessa segurança jurídica, né? Eu não sei quantos minutos a gente tem ainda, Dani. Eu sei que você quer fazer a pergunta do Marco. Vou perguntar aqui do Marco. Mas eu quero defender a nossa posição aqui como advogada, né? Defender, assim, no bom sentido. Mas é porque as pessoas têm que nos consultar previamente, né? Porque depois que a bomba está estourada, a gente não consegue mais resolver. Então, ontem mesmo eu estava fazendo uma consulta, né, com um casal. Os dois têm 57 anos, têm outros casamentos, outros filhos.
E aí foi ótimo, eles acabaram, a reunião falou assim, poxa, eu fui tão, eu não sabia, estava tão perdido, e aí a minha enteada me aconselhou aqui a fazer uma consulta com você, saí aqui dessa consulta, ai, foi tão bom, entendi tudo, sabe, já vou parar para pensar. Então, é igual médico, né? Você começa a sentir uma dor, você vai lá ver, fazer um Fazer exame, uma é a coisa mesma coisa. preventiva. É preventiva, então eu acho que eu quero, assim, vamos dizer assim, conclamar as pessoas a se informarem. Às vezes pagar uma consulta é uma coisa que cabe no bolso para se informar, saber o que vai fazer, depois se planejar, né? Então eu acho que a gente precisa se informar. Não dá para sair fazendo as coisas só pelo que escutou no elevador, pelo que leu no jornal, é uma relação de confiança entre o advogado e o cliente, né? Então eu defendo muito que as pessoas se informem. Não, Iana, também eu acho muito importante não só a informação do advogado, do especialista, mas também da ética e da responsabilidade desse advogado, né? Porque Ah, nós com estamos certeza. vendo muita coisa irresponsável sendo vendida, né? E aí as pessoas são leigas, não têm o conhecimento e sem ter essa informação necessária. Eu até escrevi um artigo também com o Daniel Bucar, Armadilhas do Planejamento Sucessório, que a gente tem que estar atento a essas situações. Bem, vamos lá, a pergunta do Marco, rapidamente, até porque também fugindo um pouco do assunto do testamento, eu acho que é. Como vocês acham que a decisão da ministra Nancy, que relativizou a doação, uma vez que dispôs de um patrimônio ainda em vida, e mesmo assim a tal ministra optou por tal ato de produzir efeitos, tal ministra optou por tal ato de produzir efeitos? Eu não entendi essa pergunta, Dani. Eu não sei exatamente de qual decisão ele Ele está também, falando. eu também, ele deveria ter falado, eu não sei se é essa recente, mas eu também não vou confirmar, né, aqui. Aí as perguntas, algumas sobre BGL, perguntaram se vai ficar gravada. Vai sim, a live vai ficar gravada. Depois eu vou estar fazendo uma migração para o canal do YouTube, mas por enquanto vai estar aqui no IGTV. Eu te mando depois, Ana, para caso você queira mandar para alguém, alguma Ah, coisa assim. eu gostaria. Mas É, olha, para comprar o livro, hein? Para ler o artigo no tomo 2. não, com certeza. Isso não preocupa, vai estar. Nós estamos trabalhando com o tomo 2 e vai vir muito artigo aí, legal. Eu estou super empolgada. Cada dia que chegava um artigo, tentava ler, passar os olhos e ver muita coisa boa aí. Inclusive dentro dessa área aqui que a gente estava falando. E já estou trabalhando aí com o tomo 3. Ana, também queria reforçar que a Ana, no início desse artigo, ela faz uma ressalva da importância do testamento para a questão, porque ela defende a nulidade dos contratos sucessórios, né, Ana? Do É, 426, né? Então, assim, eu acho importante também, você faz isso até no seu resumo do artigo, então, que é uma posição que está tão, né, debatida hoje em dia. No Congresso teve o Mário Delgado defendendo um ponto, o Aguirre encerrando por outro, o professor ter pedindo, falando de uma maior autonomia, citando até um artigo do Daniel, no livro da Ana Carolina Brochato Teixeira, também da Carol, sobre a questão da renúncia, mas a necessidade de mudança legislativa. Eu já vi você falando, eu só quis fazer esse fecho e te dar a oportunidade para você ir fazendo a conclusão, porque me chamou a atenção de você logo esclarecer no seu resumo ali, é. uma certa postura sua e trazendo o testamento, mais uma vez, como um instrumento de auxílio nesse momento, né? Dani, olha, eu sou uma advogada que, né, eu sou dogmática, vamos dizer assim, né? Eu prezo muito pela segurança, né? Prezo, não é isso, mas isso é uma coisa que me move, né? E eu acho que, apesar da gente poder ter uma interpretação mais arejada e tudo, eu acho que o recado do 426, e que sempre esteve assentado, né, é que a herança de pessoa viva não pode ser objeto de contrato. Então, a gente pode oferecer alguma coisa que seja
fora da lei, porque apesar disso, né, tem várias situações em que a herança de pessoa viva é objeto de contrato, né, os contratos societários, né, em que as pessoas estabelecem o que fazer com a cota do sócio. Então, eu acho que a nossa legislação, ela mesma já relativiza o 426 por si própria, né? Então, eu penso assim. E eu acho que a gente realmente precisa pensar melhor em uma forma de relativizar mais ainda o 426. Então, eu sou uma defensora de pactos sucessórios, mas eu defendo que a gente mude a lei, né, que a gente possa realmente pensar bem nessa ideia. Ana, vamos encerrar aqui antes que caia e eu não consiga gravar. Opa! Super obrigada, Ana, Obrigada a pela sua você, generosidade Dani. de expor aqui um tempo aqui para nós, para o Em Pauta. Tá bom? Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada a Beijo para todos, todos. gente. Tchau, tchau. Tchau.